Quero só ver o que está acontecendo. Os espoletas da fofoca. Os espoletas da fofoca. Boa tarde, Arthur, gente. Boa seja tarde. bem-vindo. Boa tarde, gente. Cadê? Bora começar então, Leozinho? Bora. Vamos lá. começar falando, bom, a notícia esperada, aguardada, né? Depois de muitas negociações, meu querido Rodrigo Faro, parece que ontem assinou mesmo o seu contrato com a Record TV e nos moldes melhores do que se imaginava. Lembro que ele tinha um salário de 1.200.000 e tal, e que ia ser reduzido para 300.000. Não foi bem assim. Por isso que tem negociação. Conversa de cá, conversa de lá, chegaram no meio termo e o salário dele então vai ficar em R$600.000. E R$600.000 que pode, segundo me disseram lá no comercial da Record, pode chegar até a 2 milhões se ele for bem nos merchans, todos que ele estão pretendendo para o programa, né? Ele que lute. Ele que lute, agora. Quer dizer, ainda vai dar para sustentar aquela piscina maravilhosa dele. Né? Mas sabe que negociação interessante? Foi metade do que ele ganhava, mas Sim. o dobro do que eles ofereceram. Então tá ótimo. Tá ótimo, né? Deu Foi pra ter um bem legal. acordo, né? E Né, também uma gente? outra dúvida que se tinha nessa história era sobre se o programa, se ele ia continuar no programa de domingo, ou se ele ia fazer uma outra atração na casa e tal. Parece que é mesmo o programa de domingo como ele fazia, porque ele é um grande nome, quer dizer, ele perde às vezes para Eliana, mas isso não quer dizer que eles vão perder uma atração boa como essa, até porque eles não têm outra. Parece que houve até uma ideia de se ele não Faustão, fechasse, não é? de levar o Faustão, né? Mas parece que também não vingou essa história não com o Faustão, então eles resolveram chegar a um bom termo ali com ele e ele então renovou. Meu querido Rodrigo Faro, torço muito por ele, porque é um cara do bem. Tudo Lembrando muda para que- tudo continuar na mesma. Claro, lembrando que essa notícia também do valor de R$600.000 foi dada pelo jornalista Léo Dias. Isso também. Inquilino de Xuxa questiona a cobrança de 97.000 em processo. Essa história também vem lá de trás, né, de 2021. Parece que em maio de 2021, esse inquilino da Xuxa parou de pagar o aluguel. Um aluguelzinho básico de R$10.000, né? Só? Só, né? E ele parou de pagar, e aí ela entrou com uma ação, e aí ficou essa briga esse tempo todo. Segundo o em off, locador e locatário tinham um contrato de 3 anos e o valor do aluguel era de R$10.000 por mês. Segundo a ação, o inquilino deixou de pagar o aluguel em maio de 2021. As partes fizeram então um acordo e a dívida foi parcelada, né, de uma outra forma, para facilitar, mas parece que também não foi cumprida, esse novo acordo não foi cumprido, por isso a apresentadora quer a ordem de despejo dos inquilinos. Na petição inicial movida por Xuxa, a dívida já chegava a mais de R$97.000. Ainda segundo o em off, os locadores alegam que os valores não são devidos. De acordo com eles, Xuxa não comprovou a existência do débito, já que não constariam boletos ou documentos que comprovem a inadimplência. Inquilino e fiadora ainda disseram que a cobrança é demasiadamente elevada. Por fim, alegaram que foram realizadas benfeitorias no imóvel, requerendo pagamento de indenização e retenção das melhorias. O UOL entrou em contato com a assessoria de imprensa da Xuxa, que não se manifestou sobre o assunto. Normalmente a assessoria dela não fala mesmo fala, de processos. Esse já é o terceiro que nós estamos falando da Xuxa, em esse janeiro. Quais foram os outros, Arthur? Nossa, tem um outro por direitos autorais que ela perdeu, ela pode recorrer, mas é da turma, né? turma da Xuxinha, Descobrindo o Mundo, e um rapaz entrou provando que ele havia já desenhado e ficou muito Tinha negociado próximo com ela, inclusive, do e tal. que ele fez, e aí por conta disso ela processou, e é um Perdeu. valor de R$65 milhões, tá? E ela pode recorrer, mas a assessoria dela também não falou do assunto. E tem um outro processo também, que foi quando a Xuxa, isso também é recente até, né? Ela ia pegar um avião, né, de pequeno porte, e ela decidiu fazer uns stories denunciando, falando da empresa. Eu lembro do Lembra dessa ocorrido. história? Então, é dito também nesse processo, ambas notícias do Notícias da TV, tá, gente? É dito nesse processo que ela
colocou a empresa errada. Ela marcou uma outra empresa que não Ai, tinha relação amiguinha. alguma com o problema que estava acontecendo na aeronave que ela E ia não eram pegar. elogios, então. Não eram elogios. É. E que isso afetou a credibilidade da empresa e que está difícil essa recuperação. E por conta disso, a empresa também está pedindo um certo valor, é bem menor, tá? Eu acho que é 50 mil reais, uma coisa por aí. por aí. Então, assim, é o terceiro da Xuxa nesse agora. E nível. hoje é dia 19. E hoje é dia 19, menina. E Nenhuma hoje é dia trabalhista 19. ainda. É, Porque ela teve até o muitas momento, trabalhistas, né? Mas são valores que, enfim, se somam, né? Exatamente. se somam sempre. Tá brabo o negócio, viu? Tá difícil o negócio. E agora, gente, ontem muita gente ficou, de certa forma, impactado com a entrevista que a artista e atriz Carolina Dickmann deu para o podcast Quem Pode Pode. Ela bateu um papo com a Giovanna Hilbig, com a Fernanda Paes Leme, e lá ela decidiu, gente, relembrar um episódio muito marcante para ela, que é assim, a Carolina Dickmann é muito tida por muitos, né? Como antipática. Muito antipático. Como uma pessoa muito difícil, que não sabe lidar com o público, não recebe ninguém. Ela tá cara diferente. fechada. Ela tá bonita e bem como atriz Ela nessa tá na novela, agora vai na fé, né? É Aliás, essa advogada. novela, gente, olha, assistam porque é uma maravilha, vai na fé. Vai na fé, ela é advogada. Ela é uma advogada. Mas ela ser filha da Cláudia Hanna ficou esquisito, É né? esquisito, É estranho. Mas é uma Em que mãe... sentido? Teu. Pela diferença de idade, pela aparência? Porque não parece que não combina com muitas coisas. Pela idade, mas ficou estranho Alguma essa... coisa tá diferente. É porque a ela boca, faz os uma olhos, mãe o que que jovem, diferente? né? Uma mãe meio... E assim, Mas ainda faz assim eu achei amor. esquisita Mas essa é relação, estranho. essa questão da Cláudia Hanna, enfim. É. Mas com relação a essa Isso. história, ela decidiu explicar um pouco dessa tal antipatia que ela tem, que ela é um trauma pra ela muito grande, e ela usou como exemplo o Pânico, o programa Pânico, que na época tinha as tal sandálias da humildade e perseguia muito famoso, né, nas ruas, pra calçar. E normalmente eles iam atrás, justamente dos famosos que tinham essa histórico de antipatia. E aí ela fala de episódio que foi, de fato, muito invasivo. Foi. Que eles pegaram um andaime e colocaram na frente do prédio dela, lá no Rio de Janeiro. E ela mora, sei lá, no Eu sempre 14º dou como andar. exemplo, isso é a verdadeira invasão de privacidade. Né? Gente, Porque um andaime entrou- na porta da sua casa. Não é? Do prédio que você mora, imagina o caos, né? Até porque, nossa, envolve tanta coisa. Ela cuidando, absurdo, ela né? estava cuidando do bebê, acho que É amamentando dentro de absurdo, casa, eles absurdo. ficavam com a câmera em cima. Eles assim. queriam pegar ela dentro de casa de qualquer jeito. Então ela falou que isso gerou um trauma muito grande pra ela. E quando as pessoas falam com ela nesse sentido de você é antipática, ela traz, né, essa recordação de que ela não atendia o Pânico, o programa Pânico. E aí ela falou sobre esse assunto e ela foi muito acolhida nas redes sociais por conta desse desabafo. Vamos ver? Vamos. Roda aí. Não saberem muito bem até onde eu dou espaço com o episódio do Pânico. Pra mim, ele é muito claro, assim. Vieram em cima de mim de um jeito. Eu falei, não, vocês não vão entrar aqui. Eu não tô nem aí que vocês são o maior sucesso do Brasil, que todo que mundo foi, ama. né, durante um bom tempo. né? Aqui vocês não vão. E era um andaime na frente do meu prédio, filmando a minha casa, gritando, me xingando na porta da minha casa. Foi uma Falei, invasão absurda, né, Carol? Que foi, na verdade, que eles queriam calçar aquelas sandálias. É isso que eles faziam com todo mundo, Porque não é eu não isso? fazia. Porque eu não. Você não falava com eles? Eu nunca, assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Pânico era uma brincadeira que chamava Marília Gabriela de Dragão, porque ela era casada com Gianecchini. Foi a primeira vez que eu ouvi. Eu achei aquilo tão absurdo. Aham. E assim, hoje. Todo mundo acharia absurdo, entendeu? Exato. Não haveria essa brincadeira. É que eu, naquela teria época, já não espaço. achava graça. Aham. Eu já falava, cara... E aí depois vinha assim, não, o Jô Soares vai vestir uma sandália de elefante. Eu falava, hã? Oi? Oi? Aí depois a preta, baleia. Ai, a preta, vamos caçar a baleia. Eu falava, cara, mas por que as pessoas estão achando graça disso? Sim. Nossa, e como absurdo era, né? Não, e é isso que a Carol falou, né? Hoje em dia... Eu não precisaria isso me defender. Você não precisaria se É. defender. Isso já seria um cancelamento. Tanto é Total. que morreram de uma forma pela boca, assim. Porque o programa morreu também, Pô, né? mas demorou Acabou. muito, Fê. Demorou, né? E assim, Demorou. comigo foi muito... Pesado. Forte. Foi muito pesado. Porque eu Você levantei sofreu? Muito. E até hoje, pra mim, quando uma pessoa fala, lembra essa coisa, antipatia, com, né, que liga isso a mim, é nessa dor que vai, entendeu? Aham. Sim. Não tem cura. Só vai curar no dia que ninguém mais falar sobre isso. Porque toda vez que alguém fala, você fala, cara... Ah, desculpa a gente ter falado sobre Não, isso óbvio nessa que não. Não abertura. você, estou falando. Quando uma Não. pessoa me mal Não, de interpreta, coração. Sim. ou cria uma coisa comigo. Uma barreira. Uma barreira.
E é legal você dizer que isso te machuca, porque você poderia falar, não, isso já, não me Todo mundo não fala bate pra em mim, fala que isso não bate em você. Eu não concordo, eu É nunca vou fazer importante isso. falar que isso te machuca, né? É claro. É. E até hoje, assim, é uma coisa que, obviamente, já me machucou muito mais. Hoje eu já, né, lidei com essas questões de uma maneira mais fácil até. Mas eu identifico essa dor, entendeu? Essa dor, ela é uma... Como a gente tem um machucado que vira uma cicatriz, a cicatriz não dói como um machucado, mas ela te lembra que doeu. Gente, esse foi o desabafo, então, da Carolina Dickmann, que foi acolhida pelo público nas redes sociais. Muita gente concordou e assumiu que realmente não tinha essa visão anterior, né? No sentido de que aquilo era algo que machucava. Nem que ela, nem feria. ninguém, porque a gente... Nem ela, nem ninguém. Nem ela, No nem desabafo, eu concordo tudo com ela. Agora, que ela é antipática. Ai, Uma meu coisa é uma Deus. coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Ou pelo menos era. Era, pelo menos comigo foi. Né, Todas vamos as dar- vezes que eu encontrei, ela foi muito Muito antipática. antipática. Né? Ai, Jesus. Enfim. E agora que o pânico era invasivo, sempre foi. Era um horror, né? Era um momento ali da televisão. Constrangedor. Engraçado que a gente estava conversando, eu e o Arthur. O Arthur falou, eu não assistia, né? eu Eu também não não assistia. gostava. Me incomodava não muito. Muitas coisas me incomodavam Sei. ali. Eram Muitas coisas eram me muitas incomodavam coisas. ali. Mas realmente, quando ela fala que era um programa que tinha uma audiência, né, nesse sentido de Isso. era um programa muito popular, Sim, tinha uma de audiência sucesso, muito, sim. de sucesso, sim, durante muito tempo. Mas nem Então, tudo que é E se tudo sustenta verdade. hoje na rádio. Isso sustenta hoje na rádio, num outro formato, mas tá lá, é verdade, é verdade. Agora, é também verdade que o Gustavo Lima, gente, se envolveu numa situação que, olha só, Uma situação. Gustavo Lima queria desfilar com o trio dele lá em Salvador. E por que não foi? Porque não vendeu. Mentira. Porque não vendeu o abadá, menino. O abadá tava caro. O abadá tava muito... não outra- encaixou, gente. Não encaixou. E tá tudo bem, tem coisa que não vai mesmo. Agora, é engraçado que a gente vê pela televisão, mesmo lá, aquele povo tudo e tal, acho que é de graça, não. Tá pagando e tá pagando caro. Só lá depois da corda que não. muito. Eu cobri muitos anos, né, o Carnaval de Salvador. É Pagando uma maravilha. caro. Vale a pena pagar, até porque é muito bom. É muito eu gostoso. nunca fui. Tem Ai, que ter essa experiência. Arthur tem que ir. Tem que ter essa Olha, experiência. olhar de É assim, cima da ame cabine, ou odeie, quando né? apresentando. Eu amei, eu amei. Eu apresentava, então eu ficava em cima da cabine, o que você vê ali é uma maravilha, é beijo na boca, é gente transando. Então, e aí eu tava lá embaixo, não fazendo essas coisas, mas eu tava lá e falava, coitado desse povo, tudo trabalhando, né? Porque vocês passam a noite, passavam, né? Noite lá e fala, interage com o pessoal, mas é ali, na lida, né? Ali, mas Trabalhando. se divertia. Trabalhando. Saímos eu e as trilhas assim de manhã de lá, mas ótimo. Daqui a pouco tem mais, amiga. Então me dê um minutinho. Tem gente que é fina É elegante, por naturalmente natureza. elegante. Não faz esforço nenhum, assim, vira, olha, fala, é fina. No caso do Dona Leite. Bom, aqui é a traque. Agora, olha, eu adorei essa frase. Esgotei as fichas do nosso relacionamento. Ainda vou usar isso um dia. Rodrigo Bussi, ele conseguiu arrancar fortes declarações aí da nossa querida Maíra Cardi, numa entrevista que ele fez, ele tem um podcast, né, chama Café com Mousse. E aí ele, Estreou nessa mesmo, conversa, então. Ia né, estrear, estreou. e ele realmente tirou muitas coisas dela, mas o mais importante, ela falou assim, olha, terminei e voltei muitas vezes, porque eu sempre queria ter a certeza absoluta de que tinham esgotado as minhas fichas. Então, às vezes, eu terminava com ele porque ele tinha me machucado de alguma maneira, mas não tinha acabado aquele fiozinho de amor ou de esperança. Vamos ver aí um trechinho dela falando isso. Adorei essa frase. Tudo que eu podia e o que eu não podia. Eu terminei e voltei muitas vezes porque eu sempre queria ter a certeza absoluta que eu tinha esgotado as minhas fichas. Então, às vezes, eu terminava com ele porque ele tinha me machucado de alguma maneira, por uma decisão, mas não tinha acabado aquele fiozinho de amor ou fiozinho de esperança. E aí, nesse movimento, a pessoa muda. Toda vez que tem um término, a pessoa muda, né? Ele mudou muito, ele é outra pessoa. E aí eu via naquela mudança uma esperança de um novo relacionamento. Aí eu falava, mas e se? E lá ia eu de novo. Então, enquanto na minha cabeça tinha o e se, eu achei que eu tinha que esgotar todas as minhas chances. Eu esgotei até as chances que eu não tinha. Eu esgotei até as fichas que eu não tinha. Então, realmente, não tem fichas mais para o nosso relacionamento.
Interessante, né? Eu gostei dessa explicação dela. Ela é boa a explicação. Aliás, ela disse, ela continuou depois, ela falou assim, hoje ele fala para mim, cara, eu sabia que o dia que eu mudasse 100% era o dia que você não ia querer mais. E eu não tenho dúvida que ele mudou 100%, ela disse, mas eu não tenho mais fichas para dar. E eu fico muito feliz que ele tenha mudado 100%, porque ele vai fazer a próxima muito feliz. Bacana isso, né? Ela tá jogando sempre, né? Até na hora que ela fala, parece que ela tá no cassino, né? Esgotei as fichas. Ela verdade. o tempo todo, até nas metáforas. uma letra de jogo, né? Até nas metáforas fala de jogo. Mas é legal, né? Quer dizer, eu preparei ele para a próxima. Não, e foi até esgotar a última possibilidade. Achei bacana isso, achei simpático ela falar isso. É muito bom, mas que fique para a próxima, né? Eu concordo com a Maíra. Agora, teve alguém que falou também do Arthur Aguiar, que para mim foi uma piada isso, uma piada pronta. Campeão do BBB 1, Kleber Bambam, lembra dele? Claro. Detonou o vencedor da última edição do reality show, Arthur Aguiar. Em uma live com o campeão do BBB 9, o Max Porto, o fisiculturista relatou um encontro que ele teve com o ex-marido de Maíra Card num programa de televisão na semana passada. Acho que foi o Serginho, imagino eu. Foi o Faustão. Foi o Faustão? E aí o chamou de bobalhão. O Kleber Bambam chamando Arthur Aguiar de bobalhão. Vamos ver isso. E agora, depois veio o tal do Gil do Vigor, engoliu a Juliette pelo carisma, aí veio a tal aí veio o tal desse Arthur, que foi gravar comigo no Faustão semana passada, sem sal nenhum, esse tal do Arthur, sem sal nenhum, o cara, pra mim, é um bobalhão. Aí, Arthur, você pra mim é cara de cachorrinho, assim, pra mim tá morto, tá enterrado, porque não teve moral nenhuma, foi lá no Faustão, camarim comigo, não fala nada com nada, tá boiando no meio da água, esse tal do Arthur aí pra mim, você vê que nem fala mais dele, dou logo a real aqui, irmão. O cara, o camarim lá, o cara nem pra falar, vamos tomar um café e tal, o cara tem que ser realista. O cara não respeita hierarquia, não respeita nada, é bobalhão e acabou, tá dado o recado. Se alguém quiser falar pra ele, pode falar. Pra mim, é minha opinião. Pois é. Mais uma opinião péssima, né? Nada de novo. Não, e usar essa agressivo. expressão, boiando no meio da água. Não, eu achei desnecessário, achei Não agressivo. falou nada, só agrediu. Foi à toa, tá? Eu acho que assim, quando a pessoa tá sumida, né, meio apagada... Passa isso, né, que ele tá fazendo pra voltar a mídia. Não é né? possível, porque qual é a relevância, né, também, de toda essa agressividade? Eu achei bem feio todas as falas ali que foram ditas, até porque, vamos ser sinceros, gente, gostando ou não do Arthur Aguiar, né, quem gosta, quem não gosta, tem uma coisa que não dá pra... que é impossível chamá-lo de bobalhão, gente. Bobalhão. Não é. Um cara que fala bem, se expressa muito bem. Uma inteligência emocional que a gente acompanhou no programa. Quem acompanhou o último BBB viu que ele joga muito bem, que ele joga. Aliás, quem não gosta dele ficava com raiva, né, de tão bem que ele jogava. Exatamente. E eu não sei, né, alguém que tinha uma boneca pra ficar falando, chamar alguém de bobalhão, não sei qual é o mérito que essa pessoa tem, né? E quem conhece e encontra o Bambam, vê que a coisa é bem diferente. Preguiça. Mas agora, já que estamos falando de BBB, vamos falar um pouco dessa edição do Big Brother Brasil, porque, gente, ontem, no finalzinho do programa, contei pra vocês aquela história que estava acontecendo e o grande cancelamento, né? Fred Nicásio, ele é o grande cancelado do momento. E o negócio ficou sério. O negócio engrossou, tanto que o Conselho de Enfermagem decidiu, daqui de São Paulo, dar uma nota para falar justamente das falas, das questões de que Fred decidiu colocar ali no programa. Para quem não lembra muito bem da história, vamos ver como foi toda essa situação. Né? Ele é médico e o César, que é enfermeiro, ficou ofendido. E isso acabou tomando uma proporção muito grande. Roda aí pra gente ver como foi essa história. Pois bem, depois de toda essa repercussão durante a tarde de ontem, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo decidiu se manifestar através de uma nota dizendo o seguinte: a enfermagem é uma profissão regulamentada e autônoma e não está subordinada a nenhuma outra, uma vez que todas as categorias da saúde têm atribuições devidamente estabelecidas. A enfermagem não rara é vítima de comparações que a subalternizam, mesmo depois de todas as atuações serem amplamente divulgadas nos últimos anos, devido à sua essencial atuação frente à pandemia do Covid-19. O COR em São Paulo condena qualquer fala ou atitude que vincule a enfermagem a uma inferioridade
frente às demais profissões e defende o cuidado integrado e respeitoso das equipes multidisciplinares, também como uma forma de valorização à categoria. E aí, por conta disso tudo, o Fred está sendo cancelado nas redes sociais, além também de muitas pessoas estão enxergando ele como uma pessoa que tem um ego tanto quanto exagerado, porque ele coloca ele como centro de tudo, né? Outras pessoas também colocaram ali em questão, e aí eu não acho correto ter esse tipo de atitude, portanto, não farei esse tipo, não terei essa atitude agora, mas algumas pessoas colocaram a questão de, será que foi racismo mesmo que ele sofreu? Ou foi simplesmente uma profissional de saúde falando que ele não poderia fazer porque ele não era médico, ele era um fisioterapeuta e não pode. Quem tem que sentir isso é ele, não sou eu, né? Ele que passou pela situação, eu não estava lá, ninguém viu, só ele sabe a dor que ele sente. Então eu acho que levar isso em consideração não é mérito, mas ele querer diminuir uma coisa por algo que ele passou e que foi, infelizmente, um trauma para ele, foi igualmente aí preconceituoso, né? Em devida proporção, ele quis realmente diminuir ali a profissional, né? A profissão. A profissão, em geral. De enfermagem. Então, por conta disso, ele está sofrendo todo esse cancelamento. Se ele for paredão, é muito provável que ele saia. De fato, ele está sendo bem cancelado nas redes sociais. Bem cancelado. Agora, falando um pouco da festa que aconteceu, gente. Já teve a primeira festa. A Anitta deu um showzão. E que show bom. Ela estava tão à vontade, não estava? Tava, Não sei se me impressionou isso. Porque às vezes parece que tem uma tensão no show dela. Ontem não, parecia que ela estava leve, assim. Ela estava bem legal, assim, foi um show bem animado. O que é legal também é que foi o primeiro show que agora não tem mais aquela divisória de vidro. É mesmo, não teve? Não tem mais. Agora É engraçado voltou. que a hora que você falou do show, eu pensei naquela coisa com vidro, então não tem. Não tem. Tinha, claro, uma separação, né? Eles continuam tendo, porque é necessário. Mas não tem isso aqui, ó. Não, e faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu acho que passa mais a energia, né? Do artista pra E é todo gostoso mundo. de ver a vida normal. Exato. Tem essa mensagem Não, foi aí, legal, né? foi Esse legal. ganho secundário. E no finalzinho do show, gente, a Anitta esqueceu um trecho Da música. de uma música dela. Tão à Diz que é uma vontade que música tava. recente. Não é uma música antiga, mas ela esqueceu e assumiu lá na hora mesmo. Foi uma situação divertida. Roda aí pra gente ver. Que legal. Eu não vi. E eu esqueci minha própria letra. Oh, não. Esqueceu em E a inglês produção ainda. do BBB, né, gente? Capricho. Eu vi agora esses segundos. É balão ou bexiga aquilo? Não, a piscina tava com bexiga. Se eu não me engano, eram bexigas ali na E piscina. o take que eles pegam. Não, tava lindíssimo, tava lindíssimo, tava lindíssimo. E você falou que tem festa hoje de novo? Então, menina, hoje eu acho que vai ter cooler durante a tarde, amanhã vai ter festa, porque como é uma marca de desodorante, tem a questão das 72 horas de duração, tem toda uma campanha. Eu achei bem sacado, inclusive. Muito. Eu Inclusive, tava ela pensando- fez merchan ali ao vivo no meio do Menina, show. será que ela ganhou uns 3 Mas mil? claro. Acho que ganhou uns 3 mil, né? No líquido ela Ois. tirou. Ela falou que ela estava suada. Que ela não ganhou, ela estava. ganhou. Quanto? Uns 3 mil, eu mas- acho. Por aí, Estava cheirosa, né? ela falou. Não, ela vendeu bem, ela vendeu. Foi uma boa vendedora. E aí tiveram algumas pegações, falando rapidamente, gente. Já tem esse clima de pegação, tá dentro dessa edição desde o começo, né? O povo tá afim de beijar na boca. E aí o cowboy e a Kay Alves do vôlei, o Gustavo e a Kay Alves ficaram. Eles que estavam grudados, né? Eles entraram de fato juntos. Teve um beijo entre os dois. Nós tivemos também um beijo do Gabriel com a Bruna, a Grifal. Também tão Os dois juntinhos? ficaram. Não, eles não estavam. Mas Ele como é é que na casa fica de se vidro. você tá É com porque eles estão liberados agora. Estavam liberados. Eles estão liberados. Então, rolou um beijo entre os dois. E também rolou um beijo entre o Fred e o Mosca. Pois é, do Tiquititas. O Gabriel, né? O Gabriel. Ficaram também, rolou uma pegaçãozinha ali entre esses O casais. Gabriel é tipo pega tudo, né? Menina, ele tava afim de beijar na boca. Queria beijar na boca. Ele tava afim de beijar na boca. Diz Eles ele que estavam... tinha uma atração pelo Nicásio aí, Pois né? é, eu acho que o cowboy, o Gustavo e a Kay Alves provavelmente vão realmente virar casal. Casal, tem impressão. Eles estão juntos Mesmo. Eles se deram muito bem ali. E tem muita gente que tá gostando, inclusive, desse casal junto. Agora, na minha concepção, quem mandou muito bem na festa e arrasou foi a Tina, que teve um inglês maravilhoso. Ela foi cantar a música da Dua Lipa.
E nós temos uma nova Solange dentro da Fazenda. Pra quem ir no U, a Dua Lipa voltou pra Fazenda com a mesma música da Manu Gavassi, mas com inglês meio diferente. Presta atenção nesse vídeo, gente. Ai, Edson, Ai, eu achei tão bom. E ela curtindo, gostoso. E pior que mistura o sotaque, tanto que ela fala um português já meio com Eu não assisti africano, 5 minutos né? desse programa ainda. Lindo. Ela juntou ali umas palavras. E, e a animação e o astral? Animação. Mas isso, eu não vi exatamente. Eu acho que foi o próprio perfil dela nas redes sociais, o perfil oficial, que pegou o trecho e colocou com essa legenda. E isso tá viralizando agora do Twitter, porque de fato ela se expressou de uma forma muito boa. E ela é uma ótima jogadora, viu, gente? Ela falou, Ela né? tá de jogando. cara. Que legal. Gostei do nome dela, Tina. Tina. Adorei o nome da Tina. É Legal. Tina de quê? De Cristina, falaram? Sabe que eu não sei? Porque, ó, vou que entrar aqui no país perfil que ela é? dela. Da África? Eu vou entrar aqui no perfil dela pra Ah, é? ver, gente. Ah, eu não sabia. Não, porque ela veio... O BBB demora um pouco pra Então, me pegar. e ela mistura o sotaque, então por isso que ficou muito engraçado, eu acho. Tina Calamba. É o que tá. De repente é o nome dela mesmo. É, eu acho que é o nome dela E mesmo. ela é original É de o onde? nome dela mesmo. Vou ver aqui, confirmar direitinho. Porque de fato ela tem. Ela não nasceu no Brasil. Não, ela veio há muitos anos Mora pra cá. muitos anos aqui. Isso. Mas assim, o legal é que ela realmente tá jogando muito. Ela tá entregando e ela já tem uma expressão própria. Que ela fala que entrou no radar dela. E aí do Twitter também já tem um monte de meme falando, você entrou no radar da Tina. O astral dela é uma delícia. Sim, sim. Aqui no perfil dela não está falando Mas também exatamente. pouco importa, né? Tá Mesmo que aqui. falava na apresentação dela. Mas é que eu queria achar exatamente certinho. Moçambique. Mas na culinária até lá eu falo pra você. Bora falando em culinária? Pão recheado com linguiça de quem? Alexandre Franciulli. Eba! Olha que gostoso. Nossa. Aquela culinária que ele adora e a gente ama. Gostoso! Nossa, que lindo. Todos lá daqui a pouco? Já, Até já. já. Pronto. Vamos ter uma pauta também de como passear com o seu cachorro, porque tem um jeito certo. É você que leva o cachorro para passear.